E é um trabalho assim que Deus colocou você. Eu tenho certeza que Sim. Deus te colocou ali com um propósito e acredito que esse propósito ele não é apenas musical. Sim. Você sabe disso, Uhum. né? Ele não é um propósito apenas musical, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência com o Djavan. Como que tem sido, como é que começou essa história e como é que tem sido trabalhar com uma pessoa que tem um nível, que é uma personalidade, é uma pessoa referência e eu tenho certeza que tem um nível de exigência também muito alto. Sim. Então como é que é esse... Conta um pouquinho pro pessoal que está vendo a gente, às vezes as pessoas perguntam, pô, como é que deve ser tocar com fulano de tal? Com o Djavan mesmo. Conta um pouquinho para você. Como é que tem sido essa experiência? Cara, a experiência foi incrível, né? Eu tava na igreja quando me ligaram. Na verdade foi uma sequência, assim, sabe? De um posicionamento meu como músico e como cristão também, de muita coisa que eu queria não só experimentar, mas eu queria que o meu talento, né? Não só simplesmente o meu talento, mas a minha vida fosse servisse de alguma forma mais consistente, sabe? Sim. Queria que fosse algo a mais. Então eu orei muito, sabe? Pedi a Deus para que outras portas se abrissem, né? Até por uma questão desse posicionamento. E, cara, aí descansei meu coração, sabe? Descansei meu coração e continuei trabalhando, né? Sempre trabalhei no meio gospel. Sou muito grato a muitos cantores que eu passei, o Kleber, inclusive, foi um dos caras que eu trabalhei, né? Fernandinho, a galera toda, né? A turma toda, já trabalhei, já gravei. E eu queria, cara, viver outras coisas, sabe? Falei, cara, pô, Deus me deu um talento, eu acho que eu quero eu acho que eu posso ir um pouco mais, sabe? Sim. Mas não sabia que eu poderia chegar até o Dija. E, cara, como eu te falei, descansei meu coração e continuei. Isso durou mais ou menos uns 6, 7 meses, assim. E orando, fazendo um propósito e tal. E, cara, no dia que eu menos esperava, tipo, início de ano e tal, sem nada, gig. Início de ano é difícil, né? É difícil demais, né, cara? E a gente fica naquela, né? Enfim, vamos seguindo, Deus cuida da gente. E fui nessa, cara. E março eu tinha recebido um convite para poder participar do The Voice, para gravar o programa The Voice e tal. E a galera já conhecia o meu trabalho do gospel e tal. E aí foi um intercâmbio, eu encontrei com um amigo do meu irmão, o Johnny Maia, que é até um engenheiro de áudio lá de Los Angeles. E aí papo vem, papo vai, e rolou esse link para poder fazer na Globo e automaticamente apresentar o meu trabalho pro Torquato Mariano, que é o meu padrinho lá no Djavan, né? Sim. E aí, cara, foi assim, foi uma sequência. Surgiu o lance do trabalho lá na Globo e logo em seguida, assim, cara, na outra semana já pintou essa brecha, assim, pra pintar e ir pro Dija, né? E eles já tava tendo já tava tendo umas gravações e tal, o Dija tava testando algumas coisas, e aí foi uns bateras lá, gravaram e tal, mas ainda não era o lance, né? O Dija não queria aquilo, falou, cara, não é isso, eu acho que eu quero mais, eu quero sonoridade, eu quero uma outra tocada, E foram chamando outros caras, aí o Torquato ainda não me conhecia. Olha só. Assim, eu tô resumindo, né? Uhum. Ele não me conhecia e falou, cara, eu tenho um cara aí pra chamar, bicho. Aí acho que ele me mostrou um vídeo meu na internet e tal, o Dija olhou, chama esse cara. E aí, caramba, cara. E aí eu tava na igreja, a produtora me ligou, eu não entendi nada. Eu falei, isso é trote, cara. Alô, aqui é a Suzy e tal, eu sou assessora do Djavan. Eu falei, pô, peraí, bicho, calma aí. Aí já falei, deve ser alguém querendo me zoar, né, cara? Pô, cara. Mas enfim, cara, e ela me explicou, não, calma aí, acho que você não tá entendendo, acho que tá muito assim, ó, eu sou fulana de tal, eu sou amiga do Torquato Mariano. Aí eu comecei a linkar as coisas. E aí foi isso, cara. Aí eles já estavam no estúdio, no mesmo dia da igreja, e falou, cara, ela falou, tá todo mundo aqui, só falta você pode vir? Aí eu... Caramba. Hoje? Eu falei, hoje. Agora? Eu falei, tá bom, eu tô na igreja, tô saindo da igreja aqui, é o tempo de eu ir em casa, buscar meus equipamentos e ir pro estúdio. Não tem problema, a hora que você chegar, tá valendo. E foi isso, cara. Eu olhei pra minha esposa e falei, eu não sei o que tá acontecendo, mas pintou uma parada aí eu olhei pra ela, vai embora, mete o pé, deixa depois eu me vir e tal. Aí eu falei, cara, sem entender nada, tava chovendo demais nesse dia. Cara, que legal. Cara. Que doideira, cara. Foi um sentimento assim, cara, de conquista, um sentimento de desafio, de fã, de tudo, de músico. E, cara, aí
Parti pro estúdio, cheguei lá, cara, pô, os heróis lá, né, bicho? Calazans, pô, Renatinho Fonseca, o Saboia, a turma toda, o Torquato tava lá também, a turma toda. E aí, cara, me receberam com muito carinho, cara. Pô, a primeira coisa que o Dija fez, cara, me deu um abraço e me agradeceu. Pô, obrigado por você ter vindo. Aí já me quebrou de cara, né, bicho? O humano do cara, assim, já me arrebentou. E não, calma aí, descansa, vamos sentar aqui. Sentamos, tomamos um café, aí queria me conhecer primeiro, saber de onde eu vim, minha família. Isso aqui, esse bate-papo aqui. Sim. Cara, aquilo ali, bicho, já me deu um tiro no peito, né? Caramba, bicho, nossa, aí você vê, né? A música do cara é só um reflexo daquilo que realmente ele é, né? Sim. Então o DJ é uma pessoa especial, cara, uma pessoa maravilhosa. Isso já faz quanto tempo? Você já tá há quanto tempo lá? Desde 2018, foi o disco. Cara, engraçado, você tá falando, como é que as coisas acontecem, né? Voltando um pouquinho no que você falou, antes da gente ir pro último tema, você falou que você já tinha feito muitos trabalhos dentro do gospel e queria experimentar coisas novas. Todo mundo, quando pensa nisso, pô, vou querer experimentar coisas novas. Automaticamente a gente já rola uma tensão na gente de ter que mostrar trabalho para um monte de gente. Não, deixa eu ligar para fulano, deixa eu ligar para ciclano, deixa eu botar meu currículo ali, deixa eu mandar fazer um release, vou preparar uns vídeos, um teaser da minha carreira, vou ter que espalhar isso. Você não. Você, né, pelo que você contou, que tu foi pro joelho, cara, fiz um propósito diante de Deus. Sim. Falei, Senhor, a gente é cristão, a gente sabe que Deus que cuida da gente, Deus que realiza essas coisas, não tem como a gente não colocar Deus nisso, cara. Tu tá na igreja, de repente a produtora do Djavan te liga. Assim, sabe? Então, sem você ter feito nenhuma ligação, sem você ter feito não buscou nada, não deu uma, né? Sabe? Nada, cara. Foi assim, Deus pegou e fez assim, ó, tirou de um ciclo e botou em outro. Aí tu fala assim, caramba, bicho. Aí que legal, cara. Cara, é aquilo, né? As coisas de Deus não se explicam, né? Elas se vivem. Então eu tenho vivido isso, cara. Então as pessoas acham que às vezes, porra, mas você já trabalha há tantos anos, mas você faz, como você falou, cara, mas, cara, tem coisas que não. Isso eu nunca projetei na minha vida. Entendeu? Então, estar ali, cara, além de ser um propósito, eu creio também que foi uma honra de Deus na minha vida, assim, de muita coisa que eu já passei, né, cara, de muita coisa. Então, Deus mesmo, uma bênção tá ali, entendeu? Não, e o Djavan, o trabalho do Djavan, assim como vários outros, né, mas o Djavan é uma vitrine. Sim. Você fazer parte de um trabalho como esse é uma vitrine para você. Isso é uma coisa que, assim, é notório, entende? Nós temos excelentes músicos no Brasil espalhados, mas excelentes músicos, às vezes, eles precisam estar em bons lugares para serem vistos. E o Djavan é um desses lugares, o gig do Djavan. Tem muitos outros também, mas ali é um nível muito alto. Então, acho que isso é muito legal, assim. Eu quero, assim, até pegar esse gancho para dar um recado pro pessoal que está assistindo a gente, você que está nos assistindo. A gente está em tempo de pandemia, a gente está numa dificuldade muito grande, vivendo um tempo muito difícil. Você, de repente, tá nos assistindo aqui, ouviu o som do Felipe, ouviu o som da galera, e você curte isso. Você olha para a tela do seu computador, você vê esse vídeo, você fala assim, olha, eu tenho um sonho de um dia tá tocando igual esses caras estão tocando, tá tocando Djavan, tá tocando como o Felipe toca, participar do AT Jazz. Se você tem esse sonho, e se você é cristão e crê da mesma forma que a gente crê, eu quero assim, não tenho a pretensão de pregar aqui para você, tá bom? Mas é só um conselho de alguém que está ouvindo uma história fantástica de um cara, que você possa crer que Deus faz essas coisas. Não tem como a gente negar que essa história que o Felipe está contando não seja algo de Deus na vida dele. Existem, claro que Deus tem as suas formas de fazer as coisas, mas essa é uma forma fantástica que Deus arrumou para falar, Felipe, olha só, você não vai precisar de fazer nada, só me pede que eu vou fazer. Foi isso que aconteceu na vida dele. Exatamente. E pode acontecer na tua vida. Verdade. É isso aí, cara.